E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do lançamento de projéteis. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Generalize o resultado do problema anterior, mostrando que um projétil lançado do chão com velocidade inicial v0 pode atingir um ponto situado à distância x e à altura y para dois ângulos de elevação distintos, contanto que o ponto xy esteja abaixo da parábola de segurança de equação y igual a 1 sobre 2 que multiplica am menos x ao quadrado sobre am, onde am é o alcance máximo. Para resolver esse exercício, eu vou estabelecer a seguinte linha de raciocínio. Primeiro, eu vou obter a equação da trajetória descrita por uma partícula lançada no plano XY, de forma geral. A partir da equação obtida, nós devemos enxergar nela uma equação do segundo grau na variável tangente de θ. Enxergando essa equação do segundo grau, basta impor a condição de que existem dois ângulos de lançamento distintos, θ1 e θ2, a fim de que a partícula lançada atinja o mesmo ponto no plano XY, conforme ilustrado no quadro. Muito bem? Dando sequência, portanto, para obter a equação da trajetória, eu vou começar projetando o movimento descrito pela partícula no plano XY na direção do eixo X. Nós já sabemos que nessa direção a partícula descreve um movimento retilíneo e uniforme. Sendo assim, nós temos x igual a x0 mais v0x vezes t. v0x representa a velocidade inicial de lançamento da partícula na mesma direção e sentido do eixo x. Sendo assim, obtemos x igual x0 é 0, pois a partícula é lançada da origem do nosso sistema de coordenadas, mais v0x é v0 vezes o cosseno do ângulo θ vezes t. Muito bem? Observe a expressão obtida. A partir de agora, eu vou projetar o movimento descrito pela partícula no plano XY na direção do eixo y. Nesse eixo, nós já sabemos que a partícula descreve um movimento retilíneo uniformemente variado. Sendo assim, obtemos nessa direção a seguinte equação: y igual a y0 mais v0y vezes t mais 1 sobre 2 vezes ay t ao quadrado. y0 é igual a 0, pois a partícula foi lançada da origem do nosso sistema de coordenadas. Sendo assim, y é igual a v0y vezes t. v0y representa a velocidade inicial da partícula na mesma direção e sentido do eixo y. Sendo assim, v0y é v0 vezes o seno de θ, vezes o tempo t, mais 1 sobre 2, que multiplica a aceleração da partícula na direção do eixo y. Essa aceleração é constante, igual a menos g. Observe que o vetor aceleração da gravidade local está orientado na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo y, o que justifica o sinal negativo, vezes t ao quadrado. Sendo assim, y fica dado por v0 seno de θ vezes t menos 1 sobre 2 vezes g t ao quadrado. Muito bem? Para obter a equação da trajetória da partícula lançada de forma geral, eu vou isolar t nessa expressão e vou substituir o resultado na expressão abaixo. Então vamos lá. Y é igual a v0 seno de θ vezes t. T é dado por x sobre v0 cosseno de θ. Então, x sobre v0 cosseno de θ menos
1 sobre 2 que multiplica g vezes t ao quadrado. T ao quadrado é dado por x elevado ao quadrado sobre v0 ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ. Muito bem? A partir da expressão obtida, obtemos, enfim, a equação da trajetória descrita pela partícula. Simplificando v0 com v0, obtemos x vezes a tangente de θ menos g sobre 2 que multiplica x elevado ao quadrado sobre v0 ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ. Muito bem. Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, a partir de agora, nós devemos enxergar nessa expressão uma equação do segundo grau na variável tangente de θ. Observe que nós podemos fazer isso facilmente, notando que 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ. E a secante ao quadrado de θ é 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Muito bem? Substituindo essa igualdade nessa expressão, obtemos y igual a x vezes a tangente de θ menos g x ao quadrado sobre 2v0 ao quadrado que multiplica 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ, que é 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Muito bem? Dando sequência, y, portanto, é igual a x vezes a tangente de θ menos g x ao quadrado sobre 2v0 ao quadrado, já fazendo a distributiva, menos pela regrinha de sinal, menos g x ao quadrado sobre 2v0 ao quadrado vezes a tangente ao quadrado de θ. Muito bem? Vamos agora deixar essa equação do segundo grau mais visível. Observe que nós temos g vezes x ao quadrado sobre 2v0 ao quadrado vezes a tangente ao quadrado de θ, jogando este termo para o lado esquerdo, menos x vezes a tangente de θ, muito bem, mais y, que já se encontra do lado esquerdo, mais g x quadrado sobre 2v0 ao quadrado. Tudo isso é igual a zero. Muito bem? Observe a equação do segundo grau obtida na variável tangente de θ. A partir de agora, nós devemos impor a condição, como eu disse anteriormente, de que existem dois ângulos distintos a fim de que a partícula lançada atinja o mesmo ponto P no plano XY. Essa condição é obtida admitindo que o delta dessa equação do segundo grau é maior do que zero. Neste caso, existem duas raízes reais e distintas para a equação do segundo grau, consequentemente, dois valores de θ. Muito bem? Dando sequência, nós sabemos que delta é igual ao coeficiente b elevado ao quadrado, portanto, menos x elevado ao quadrado, x ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, que é g, x ao quadrado, sobre 2, v0 ao quadrado, então b ao quadrado menos 4 vezes a, vezes c, o termo independente, y mais
gx ao quadrado sobre 2v0 ao quadrado. E esse delta tem que ser maior do que zero. Dando sequência, nós temos, portanto, x ao quadrado menos 4g x quadrado sobre 2v0 ao quadrado y, menos novamente, agora nós temos 4 que multiplica g quadrado vezes x elevado à quarta, muito bem, sobre 4v0 à quarta, sobre 4v0 à quarta. Tudo isso tem que ser maior do que zero. Muito bem? A partir de agora, eu vou isolar y para mostrar que os dois ângulos de lançamento são obtidos, a fim de que a partícula atinja o mesmo ponto no plano xy, desde que y esteja abaixo da parábola de segurança fornecida pelo exercício. Então vamos lá. Nós temos agora o seguinte. Eu vou jogar esse termo para o lado direito. Então 4g x ao quadrado y, 4g x ao quadrado y sobre 2v0 ao quadrado tem que ser menor que x ao quadrado menos 4g quadrado x à quarta sobre 4v0 à quarta. Muito bem? Nós podemos aqui simplificar x ao quadrado. Perceba que aqui a gente obtém apenas 4gy no numerador, aqui o número 1 e aqui x ao quadrado. Muito bem? Isolando y, portanto, deve ser menor que 2v0 ao quadrado sobre 4g, 2v0 ao quadrado sobre 4g, menos, agora nós temos 2v0 ao quadrado sobre 4g, que multiplica 4g quadrado x quadrado sobre 4v0 à quarta. Muito bem? Y, portanto, deve ser menor que 2v0 ao quadrado sobre 4g menos. Então, aqui nós temos 4 simplificando com 4, g com este quadrado, v0 ao quadrado com esse termo à quarta, então aqui fica v0 ao quadrado, e aqui nós temos 2 dividido por 4 novamente, então 1 sobre 2, assim como aparece no primeiro termo. Muito bem, então menos, no numerador nós temos x ao quadrado, vezes g, x ao quadrado vezes g sobre 2v0 ao quadrado. Muito bem? Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência agora, vemos que y é menor que 1 sobre 2, que multiplica v0 elevado ao quadrado sobre g, menos x elevado ao quadrado g sobre v0 ao quadrado. Observe que o exercício já está resolvido. Existem dois ângulos de lançamento distintos, θ1 e θ2, a fim de que a partícula atinja o mesmo ponto no plano xy, desde que y esteja abaixo da parábola de segurança, conforme ilustrado no quadro. Observe que v0 ao quadrado sobre g é justamente a m, portanto, y
tem que ser menor que 1 sobre 2, que multiplica AM menos x elevado ao quadrado sobre AM, já que g sobre V0 ao quadrado é 1 sobre AM. Muito bem. Observe o resultado obtido. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.